pessoal! Hoje nós temos mais um vídeo da playlist sobre coluna. Hoje vamos falar de escoliose. A escoliose é uma modificação das vértebras e costelas com rotação vertebral, de caráter evolutivo. Ela causa um desequilíbrio muscular importante. A escoliose ela pode ser torácica, toracolombar e em S. A torácica ela tem uma incidência de 25%. A toracolombar de 19%. E a INS de 30%. E sabia que ela é classificada em estrutural e não estrutural? E a estrutural ela ocorre em geral na infância e na adolescência. Ela tem uma incidência de mais de 70% e ela é idiopática, que significa que não tem uma causa conhecida. A não estrutural ela pode ser causada pela diferença do tamanho das pernas, espasmos e dor muscular da coluna e compressão das raízes nervosas e outras lesões na coluna. E ainda por mau posicionamento do tronco. Você sabia que um dos testes para identificar se a pessoa tem escoliose é o teste de Adams, também conhecido pelo teste da gibosidade? É verdade. Vamos colocar uma figura agora para vocês poderem ver como é feito o teste. E você sabe que esse teste deve ser feito sempre por um fisioterapeuta, né? Mas e assim, Fernando, a escoliose traz alguma alteração no corpo? Alguma alteração postural? Ela não só traz alterações posturais, como também traz muita dor. Elevação de um dos ombros em relação ao outro ombro, proeminência das escápulas, uma em relação à outra, diferença entre os braços e as pernas, cifose, lordose, pés planos, diferença de um lado do quadril para o outro, diferença de altura da cintura de um lado para o outro. Também pode ser visto na nádega, em geral uma mais alta que a outra. Nós sempre devemos comparar um lado com o outro do corpo, para saber se temos alterações. Mas então, Fernando, como é que é feito o tratamento para a escoliose? Então, Thaís, o tratamento ele pode ser médico, quando é necessário fazer cirurgias e uso de coletes, ou então ele deve ser feito pelo fisioterapeuta, utilizando várias técnicas de tratamento. Dentre elas pode ser citadas o RPG, o Pilates, a fisioterapia tradicional, métodos como iso-stretching, ou então algum método de preferência do seu fisioterapeuta. Então, Fernando, o fisioterapeuta vai procurar trabalhar com a diminuição da dor, o reequilíbrio postural, ganho de flexibilidade e redução da progressão da curvatura. Isso aí, pessoal! Agora nós vamos mostrar alguns exercícios que vocês podem fazer em casa, sozinhos, sem acompanhamento. Porém, todo o tratamento deve ser feito pelo seu fisioterapeuta. Um dos exercícios que vamos demonstrar hoje é chamado de prece, ao qual você deve sentar sobre os calcanhares, olhar para baixo e começar a andar com as mãos sobre o chão, levando seu tronco para a frente e alongando toda a cadeia muscular das costas. Uma coisa que você deve se preocupar é que o bumbum deve sempre ficar próximo aos calcanhares
E as mãos sempre devem procurar andar para frente com os dedos, sempre procurando o maior alongamento possível. Você deve permanecer até sentir as suas costas relaxarem, demonstra que você ganhou o alongamento. Para retornar desse exercício, você deve voltar com as mãos e ir levantando pela base do tronco, da lombar em direção à torácica, imaginando como se fosse uma flor desabrochando, de baixo para cima, até a posição inicial. Outro exercício muito bom é uma variação da prece, com uma inclinação lateral de tronco, para alongar as cadeias laterais. Você deve iniciar como se fosse fazer a prece, e então iniciar um movimento para o lado com as mãos. Você vai andar lentamente até sentir o alongamento. Deve permanecer na posição até sentir o relaxamento, e depois voltar para o meio e ir para o outro lado. Permaneça até sentir o alongamento e pode voltar para o meio, retornando à posição inicial. No gato você deve se posicionar em 4 apoios, dar uma leve empinadinha no bumbum para arrumar a posição da lombar, olhar entre as mãos em direção ao chão e alinhar a sua cintura escapular. Então você deve puxar o ar. Quando soltar o ar, começar a levar as costas para cima, como se quisesse encostá-las no teto, fazendo um C com as costas e levando o bumbum para dentro. Quando terminar de soltar o ar, você deve voltar para a posição inicial, puxando o ar. E repetir o exercício novamente. Você pode repetir esse exercício por 10 vezes. E então fazer um intervalo. Outro exercício muito bom para fazer em casa é o quadrúpede. Nesse exercício você deve entrar na mesma posição inicial do gato, elevar um dos braços à frente da cabeça e elevar a perna oposta para trás, mantendo os membros em extensão. Permaneça nessa posição por 10 segundos, depois volte um membro de cada vez e troque o lado, sempre trabalhando com o membro inferior ou superior oposto ao lado que você levantou primeiro. Pode repetir esse movimento para 5 vezes cada lado. Pessoal, lembrando que é importante você procurar um fisioterapeuta. Ele saberá fazer um tratamento adequado para você. Pessoal, é muito importante, sempre que vocês forem fazer os exercícios, nunca sentirem dor. Caso vocês sintam dor, ou vocês estão fazendo alguma posição errada, ou então estão forçando demais. A dor é um sinal de que algo está errado. Nunca force além do nível da dor. Sentiu dor? Pare de fazer. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deem um like e se inscrevam no nosso canal. Tchau!